Muito bem, senhoras e senhores, chegou a hora de fazer um upgrade no meu PC. Na verdade, montando um novo PC. E vai ser uma montagem desafiadora, porque olha só o gabinete que eu escolhi para minha montagem. É um bloco de alumínio com a tampa de vidro e não tem mais nada dentro. Então vai ser realmente desafiador fazer isso aqui ficar bonito. Eu vou usar uma placa-mãe ROG Strix Z690 com Core i9 12900K e uma GeForce RTX 3080 Founders Edition. E nesse vídeo, durante o processo, eu vou dar algumas dicas bem interessantes, como por exemplo, uma dica para não entortar as CPUs no soquete LGA 1700. Também no meio do caminho eu vou decidir mudar de CPU do 12900K para uma CPU Intel de 13ª geração. Vou tentar encaixar uma GeForce RTX 4090 nesse case e vai ter até mesmo cabos personalizados enquanto finalmente eu consigo um water cooler com uma telinha LCD bacana. Então vamos lá que tem muita coisa legal pela frente. Roda a vinheta e vamos nessa! Bom, para a gente começar, eu quero dizer que esse vídeo aqui ele é feito em parceria com a Zip4Me, que é o seu endereço nos Estados Unidos para comprar coisas e redirecionar aqui para o Brasil. Digo isso porque várias coisas que vocês vão ver aqui na minha montagem não estão à venda aqui no Brasil, como, por exemplo, a GeForce RTX 3080 Founders Edition. Quem quer uma Founders Edition com esse design da NVIDIA não encontra aqui no Brasil ou encontra por um preço absurdo. E com a Zip4Me você consegue comprar lá nos Estados Unidos e mandar aqui para o Brasil, economizando, porque eles estão em Portland, no Oregon, onde não há um imposto estadual, e também conseguindo acesso a produtos que ninguém tem. Então esse gabinete aqui também trouxe pela Zip4Me. Na verdade, tudo que está aqui na mesa foi comprado com a Zip4Me. É um PC bem diferentão. Eu vou mostrar algumas coisinhas, tem alguns acessórios bem legais aí ao longo da montagem. Outra coisa que eu quero dizer aqui no começo dessa montagem, que para mim esse vídeo aqui ele é muito especial, porque já faz quase 4 anos que eu montei o meu primeiro PC aqui no canal. Esse menino aqui, que vocês já viram aí em vários vídeos, e o mais recente deles foi o vídeo aí com os testes da Intel Arc A770, que inclusive tá nele ainda. É um dos meus gabinetes favoritos Mini e TX, mas chegou a hora de aposentar esse menino. Aposentar não, porque a gente vai continuar usando ele aqui na produtora, porque a configuração dele ainda é excelente. E também eu quero aproveitar esse vídeo aqui para agradecer todos vocês que curtem esse conteúdo de hardware aqui no Loop Infinito. Eu comecei do nada a cair de paraquedas nesse negócio, e vocês curtem os vídeos, vocês comentam, a galera monta o PC parecido com o meu, depois me manda as fotos. Fico muito feliz que eu consigo ajudar vocês com esse conteúdo e também agradeço aí o reconhecimento das marcas, dos nossos patrocinadores. Tem sido uma jornada bem legal aqui no canal. Apesar das pérolas que eu solto aqui às vezes, tem gente que aprende bastante com esses vídeos, né? Às vezes eu coloco umas dicas legais aí no meio. Então, muito obrigado a todos vocês que curtem os vídeos, que estão aí assistindo, comentando. E continuem, porque eu planejo trazer muito mais coisa no ano que vem. Então vamos lá, eu vou sentir falta dessa montagem, desse formato Mini e TX, porque dessa vez eu decidi subir um pouquinho para o Micro ATX por vários motivos que eu vou explicar aqui ao longo dessa montagem. Aliás, eu não vou mais sofrer com aquele fan no chipset, graças a Deus. Mas como vocês sabem, eu gosto de PCs compactos, então eu peguei o Micro ATX mais compacto que eu achei, e foi esse daqui. Ele é um pouquinho mais alto que o Lianli, o TU-150, que é aquele outro gabinete, mas ele é um pouquinho mais estreito, né? Então acaba compensando. Quando eu coloco ele de assim, ele fica mais ou menos com o mesmo tamanho. Só que ele tem uma montagem toda diferentona, porque as coisas ficam numa posição diferente aqui dentro. Vocês vão ver quando a gente começar a montagem daqui a pouco. Agora eu quero falar um pouquinho sobre cada um dos componentes que eu escolhi para essa montagem. Importante falar uma coisa para vocês, essa montagem aqui eu tô planejando ela faz uns 3 meses. Eu comprei esses produtos, tem uns 3 meses que eles estão encostados. Às vezes aparece no vídeo um monte de componente ali no cantinho, gabinete e tal. Era o meu PC, que eu estou enrolando para montar aqui, mas finalmente encontrei tempo. Então, quero começar falando sobre a placa-mãe, que é o principal aqui, é a base, né, da minha montagem. Quando eu planejei esse PC e comprei as peças, a geração mais atual era a 12ª da Intel. Não tinha saído ainda a AMD 7000 e não tinha também 13ª geração da Intel. Mas olha só, que bom, né, que temos retrocompatibilidade na 13ª geração e eu posso usar um chip novo, um 13700K, por exemplo, aqui nessa placa-mãe Z690. Então,
meio que dei sorte fazendo essa escolha. Então eu escolhi Intel, eu estava na AMD, eu tive o 3900X, depois eu tive o 5800, 5900X, fiquei um bom tempo aí com a AMD e agora eu tô testando Intel por o meu uso pessoal em casa. Então foi por isso que eu escolhi. E o formato de placa-mãe Micro ITX eu escolhi porque na Mini ITX eu tive alguns probleminhas, mas nenhum deles grave, mas o que mais me fez falta foi uma porta PCI Express a mais, além da placa de vídeo, para eu poder conectar alguma coisa. Teve uma época que eu fiz uma gambiarra tão louca que eu converti um PCI NVMe. Então coloquei uma plaquinha no NVMe que saía um cabo e saía um slot PCI Express. Olha o tamanho dessa gambiarra, que parece um SSD NVMe que você coloca na placa-mãe. Aí ele tem esse cabinho que você passa ali pelo PC e vira um slot PCI Express, um pouco mais limitado, é claro. Ele, se eu não me engano, é X4, né? Não é X16, mas que quebra um galho para você colocar, por exemplo, uma placa de captura HDMI, que foi o que eu fiz. Então eu cansei dessas gambiarras e queria também ter a possibilidade de mais expansão, né? Tanto com memória quanto para SSDs NVMe, para me livrar do meu HD SATA que está no meu PC até hoje, fazendo armazenamento, um HD de 8 TB. E essa placa-mãe que eu escolhi, a ROG Strix Z690G Gaming Wi-Fi, é uma placa-mãe Micro ATX que assim, é uma das poucas que trazem os recursos quase de uma Full ATX, que é uma placa-mãe mais topo de linha, tanto em serialização, no chipset Z, né, topo de linha aí da Intel, e por aí vai. É difícil encontrar uma placa como essa. Aliás, vocês vão ver como essa placa é bonita, é uma das mais bonitas aí que eu já testei. Então, ela ainda é um formato compacto e, aliás, eu escolhi esse gabinete diferentão, daqui a pouco eu vou falar dele, porque é difícil você encontrar um gabinete otimizado para esse formato de placa-mãe Micro ATX. Um gabinete que, assim como o Mini ITX, ele é feito sob medida para você economizar espaço, né, na mesa com o gabinete. Então, essa foi a minha escolha aí, Micro ATX. E assim, uma placa-mãe completíssima. Eu vou abrir ela aqui agora, vocês vão ver como é. Então, eu já abri ela antes, porque eu já fiz um estudo, essa montagem precisou de um estudo. Nós temos aqui uma caixinha que vem com a anteninha do Wi-Fi. Então, deixa eu puxar aqui. Olha lá, a anteninha do Wi-Fi está aqui. E a gente tem também, o que mais aqui? E aqui tem um cabão, os cabos SATA. Os cabos SATA estão aqui. Nós temos aí 4 cabos SATA, 2 deles curvadinhos 90 graus. A placa-mãe, ó, ela tá aqui, a bonitona. E aqui na caixa eu tenho o manual dela. Olha só, os adesivões dela, adesivos aí. Aquela cartinha, né? Quando você compra, o Get Ready, e aqui também um DVD com os drivers, então não é tão topo de linha assim, né? Senão viria com pendrive, mas tudo bem. E aqui embaixo acho que não tem mais nada. Ah não, tem umas coisinhas aqui sim, ó. Nós temos aí os parafusinhos dos SSDs NVMe, abraçadeiras de nylon e aquele chaveirinho ROG. E finalmente a placa aqui, ó, para mostrar para vocês. Olha que placa bonita, velho. E eu dei muita sorte porque nesse gabinete a placa ela vai ficar assim. E o texto aqui fica na diagonal, então tanto faz se tá assim ou assim, dá leitura de qualquer jeito. Então a gente tem uma estilização bem bacana. Não chega a ser como as outras que eu já mostrei Full ATX, que tem uma tela de LCD aqui, um RGB mais agressivo, mas eu gostei bastante da estética, né, dessa placa-mãe. Agora só um momento que eu vou pegar o meu suportinho. Melhor suporte de alumínio do mundo para notebooks, tablets e também placas-mãe, viu? Recomendo, o link tá aí na descrição. Nessa placa nós temos o socket LGA 1700, então quando a gente fala de processadores Intel Core, serve para a 12ª e também para a 13ª geração, porém a gente tem aquele problema, né, do mecanismo aqui que às vezes entorta as CPUs. Então aqui hoje, mais uma vez, eu vou usar um daqueles adaptadores de socket, né, que aliviam a pressão. Na verdade, eles distribuem a pressão de uma forma balanceada em toda a CPU, evitando que ela entorte, e quando ela entorta, o problema é que às vezes perde um pouco do contato com o dissipador de calor e pode aquecer mais do que deveria. Então a gente vai trocar esse mecanismo aqui da placa-mãe por essa solução aqui que o Tejada já nos ensinou como usar e como fazer a instalação no vídeo do PC silencioso dele. Pois é, vocês viram essa dica? Essa dica é legal. Isso aqui inclusive é baratinho, eu vou deixar o link aí na descrição e eu recomendo, viu? Se você vai investir uma grana num i7 ou num i9, acho que vale a pena garantir aí essa proteção. Valeria a pena seria a Intel não ter feito essa... né?
E esse modelo traz memórias DDR5 com suporte a 4 slots aqui, até 128 GB de memória, rodando aí até 6.000 MHz. E essa é uma outra vantagem que nós temos no Micro ATX em relação ao Mini ATX. É um formato mais compacto, mas costuma trazer aí 4 slots para módulos de memória. Mini ATX é meio que uma regra você ter apenas 2. E nós temos também 3 slots PCI Express, sendo um deles PCI Express 5.0, esse daqui é 4.0 e esse menorzinho aqui é 3.0, que é mais para periféricos acessórios, digamos assim, como uma plaquinha com portas USB adicionais. Esse então é um dos principais motivos para eu estar mudando o formato da placa-mãe. Esse slot PCI Express adicional ainda mantendo esse corpo compacto. E em termos de slot M.2 para SSDs NVMe, nós temos 3. Todos eles são 4.0 e ficam embaixo desse dissipador aqui, um deles, e os outros 2 aqui embaixo desse outro dissipador maior. São 3 NVMe's e 6 portas SATA que ficam aqui do lado da placa-mãe. E vamos agora às conectividades dessa placa-mãe. Vamos lá. Nós temos as saídas de vídeo, DisplayPort e HDMI para a GPU integrada da CPU, 10 portas USB, sendo 2 delas USB 2.0 para acessórios ou para acessar aí direto a BIOS, 4 portas USB de 5 GB, 3 portas USB de 10 GB, sendo uma delas tipo C, e uma porta USB de 20 GB. Tem aqui conexão Ethernet também, um RJ45 de 2.5 GB, conexão Wi-Fi 6E e áudio aqui, ó, incluindo a conexão ótica. Para o que eu preciso tá excelente e eu só queria ter 2 coisas na minha placa-mãe, mas nesse formato, nesse tamanho, não vai rolar. Uma delas é uma conexão Ethernet de 10 GB nativa. Isso ainda, por exemplo, no caso da ROG, você só vai ter lá na Extreme, que é aquela mais topo de linha. E eu queria o USB 4.0, não preciso, mas eu queria já ter o USB 4.0, só que 12ª e 13ª geração de Intel, placas com chipset Z690, Z790 e também as categorias inferiores não tem suporte ao USB 4.0, mas a AMD com o X670, X670E, aí sim tem suporte a 4.0. Então nessa geração o USB 4.0 por enquanto é meio que exclusivo da AMD e usa esse conector tipo C também. Aqui na caixa também tem algumas informações sobre o VRM, né? 14+1 aqui, Tuned Power Stages, mas como eu não faço overclock, eu não costumo entrar muito nesses detalhes, até para evitar de falar abobrinha aqui, né? Então vamos seguir. E a CPU que eu escolhi é um Core i9 de 12ª geração, um 12900K. Lembrando que quando eu montei esse projeto, quando eu desenhei esse PC, eu estava pensando no melhor que tinha comparando as gerações atuais na época da AMD e da Intel. E o 12900K estava ali no topo. Tinha um 12900KS, mas era um exagero, né? Esse aqui já é um exagero para mim, mas tudo bem. E olha só, primeira vez que eu tenho essa caixona bonita aqui da Intel. Seria mais bonita se eu, na hora que eu fui abrir aqui, ó, eu não tivesse passado um estilete e sem querer eu fiz um corte aqui na caixa, né? Eu e o burro, não tem jeito, não aprende. Mas tá lacrado e vamos ao unboxing dessa CPU com a heresia, olha só. Quer ver o parquinho pegar fogo? Aí, ó, deu certo. Você vai para outra montagem. E uma coisa muito legal dessas embalagens é que a CPU vem dentro do waffle de silício. É waffle wafer, eu não consigo. Mas de novo isso, ele não aprende mesmo. Para quem não sabe, é assim que as CPUs são fabricadas. Então eles pegam isso aqui chama wafer mesmo, não é bolacha não. Tem esse wafer e aí tem vários recortes aqui, ó, várias divisões, e essa é a base para a fabricação da CPU, né? Cada cortezinho aqui é uma CPU que vai sair do forno ali depois. Então é muito legal que eles mandam nesse baita de um item decorativo, né? Bem legal mesmo. E assim, como vocês podem ver nessa caixa, não tem um cooler, né? Obviamente, né, numa CPU desse calibre, você vai usar algum cooler mais potente do que aquele que viria numa caixinha, porque senão vai pegar fogo. Então é isso. Vai ter mais alguma coisinha aqui embaixo. Ah, sim, nós temos aí, ó, tem o que é isso? É um manualzinho? Ah, são algumas informações aqui com o selinho, ó, Core i9, para você colar aí no gabinete. E quero abrir aqui o wafer. E olha essa apresentação dessa CPU, é muito legal, ó, todo espumadinho aqui protegendo ela, e tá aqui o meu Core i9 12900K,
que seria a minha CPU, né? Mas aí saiu a 13ª geração, porque eu demorei para fazer esse vídeo e provavelmente eu já vou montar com um upgrade, mas eu preciso montar com esse cara aqui para poder fazer a atualização da BIOS dessa placa-mãe para ela suportar as CPUs de 13ª geração. Mas esse negócio bonito aqui vai ficar aqui agora. Mas a Intel me resgatou, a Intel mandou esse kit aqui pra gente. Aliás, olha que caixa bonita. Muito obrigado, Intel, por apoiar aí o nosso trabalho aqui no Loop Infinito. Ó, mandaram essa caixona maravilhosa e olha só o que nós temos aqui nessa caixa. A gente já tem aqui uns desenhos da arquitetura da CPU, que é muito louco. E olha só, nós temos aqui um Core i5, um 13600K que eles mandaram pra gente testar e também um Core i9 13900K. Nós já montamos um PC com um Core i9 13900K no lançamento dessa CPU, mas não era nosso, era emprestado. Esse daqui é nosso, só não vai pro meu PC porque esse water cooler não vai aguentar. Mas enfim. E nós temos aqui também uma plaquinha com o desenho da CPU, olha lá, da arquitetura, velho. Ai, que louco! E aí aqui atrás tem aí uma informação sobre as CPUs de 13ª geração da Intel. Muito legal mesmo, então mais uma vez eu agradeço aí a Intel e a gente provavelmente vai usar. Eu quero usar na verdade um i7, então eu vou ter uma viagem aí, então talvez eu compre um. Será que tem mais algum aqui? Já pensou, às vezes eles escondem uma CPU aqui embaixo? Vou deixar o meu 12700K aqui do ladinho, pra gente montar ele daqui a pouco. Ele não vai parar aqui, né? Eu tentei, fica aqui quietinho. E vamos agora falar sobre as memórias que eu escolhi para o meu PC. E agora mais uma heresia aqui. Vocês não estão nem vendo a situação aqui, mas eu tenho a memória RAM, beleza, mas o SSD ele tá apoiado no que, ó? O SSD aqui, num HD, velho. Mas não é qualquer HD não, viu? É um dos HDs aqui de arquivo do Loop Infinito, ó, da Seagate, que tem 18 TB de armazenamento. Vocês já viram um HD de 18 TB? Pesa muito esse negócio. Então, deixa eu guardar ele aqui. E aqui estão as memórias que eu vou usar na montagem do meu PC Kingston Fury Renegade, tanto a memória RAM quanto o SSD. Eu vou usar um kit de memória RAM DDR5 com 32 GB, 2 módulos de 16 GB, que por enquanto é o suficiente para mim, e que alcança até 6.400 megatransfers por segundo. Se eu alcançar 6.000, que é o que a placa-mãe suporta, já está de bom tamanho. Hoje, em casa, está rodando em 3.600 MHz, que eu arrumei lá para o vídeo do Intel Arc, mas eu passei mais de um ano rodando em 2.133 MHz, porque resetou a BIOS e eu não vi, eu não percebi no dia a dia em casa. Will. Então eu vou efetivamente triplicar aí esses megatransfers. E aqui nós temos o SSD Kingston Fury Renegade de 1 TB, um SSD aí que bate 7 GB, 7.300 MB por segundo de leitura. A escrita, bom, a escrita eu vou mostrar nos testes que vai ter benchmarks na parte 2 aqui do vídeo também. Hoje eu vou montar com apenas 1 TB, que por enquanto é o suficiente. Esse daqui eu comprei, Kingston é bom mesmo, não é só porque patrocina o Loop Infinito, não. É uma marca legal, eu recomendo. E assim, bem que eles podiam mandar, né? Podiam fazer igual o PC da Damiani que eles montaram lá no BGS, eles deram 4 SSDs desse daqui de 4 TB. Eles podiam dar uns 3, né, pra gente aqui pro meu PC, fazer um RAID. Como é que a gente pede coisa pra Kingston? A gente coloca o Rex na mesa aqui, ó, e pede pra ele. Pronto, dá a caminho. Isso aqui, essas daqui a gente já está usando, né? No PC lá do fundo, então vou ter que pedir para Kingston também. Eu vou pegar emprestado ali do outro projeto e depois... Kingston, manda para mim aí 4 módulos desse. Não sei nem se vai caber, mas manda. Tá aqui, ó. Chegou. Mas já? Não, mas 2 só por enquanto. Não, eu uso os 4. Não, só 2. Mas é da Kingston. 2 alcançam frequências mais elevadas do que 4. 4 eleva tudo. Eleve o seu Cosmo. Daqui as nossas memórias, 2 módulos de 16 GB. E aqui o nosso slot NVMe. Sempre me dá uma dor no coração fazer isso. É um blister tão bonito. O nosso SSD Kingston Fury Renegade. Por enquanto com apenas 1 TB, mas vai chegar nos 12. E agora vamos falar da GPU, a GeForce RTX 3080. Essa foi difícil de comprar, galera. Foi difícil, eu tive que esperar
muito tempo. Desde o lançamento da série 30 eu queria comprar uma, mas aí veio a crise, os mineradores de Ethereum encarecendo o preço, as criptomoedas, não sei o que, e o preço lá em cima, aí começou a cair o preço, aí eu consegui comprar. E assim, Founders Edition você só compra lá nos Estados Unidos, você não compra aqui no Brasil. Então, Zip4Me, seu endereço para comprar, receber lá nos Estados Unidos e redirecionar aqui para o Brasil, o link está na descrição. Então vamos abrir essa caixa aqui, ó, finalmente, e tá aí, RTX 3080. E eu escolhi a Founders Edition não só porque eu acho ela muito bonita, eu gosto desse design e eu sempre faço questão de falar isso, mas porque ela é mais compacta do que as outras 3080 que estão no mercado. E nessa montagem que eu estou fazendo para eu poder usar aquele outro slot PCI Express ali embaixo, a placa de vídeo não pode ser gigante. Por isso que eu escolhi essa daqui, esse design aí da própria NVIDIA, que tem uma espessura menor do que a das outras fabricantes, além de ser um show à parte, né, esse design. É tão legal esse design que a NVIDIA está mantendo para a série 40, né? A 4090, a 4080 usam esse mesmo design que a gente viu primeiro na série 30. Então, 3080 para mim é suficiente. Eu comprei essa placa, como eu falei, já faz uns 3 meses, mesmo sabendo que ia ter série 40 e por aí vai, porque eu não preciso. Você também provavelmente não precisa de uma 4090, uma 4080. Para mim a 3080 é suficiente, eu jogo em 1440p num monitor ultra-wide e essa daqui já está de bom tamanho. A 3070 Ti já me atendia, então essa daqui já é um upgrade legal aí nesse novo PC. E como eu comentei, Zip4Me para conseguir comprar essa daqui vindo lá dos Estados Unidos. E esse é o modelo antigo, esse é o modelo que tinha 10 GB de memória RAM, depois eles lançaram o modelo com 12 GB, então eu acabei pegando aí esse modelo mais antigo. E aqui na caixa nós temos também, olha só, aquele adaptador, esse daqui não é o polêmico, esse aqui ainda estava tudo bem. Aquele adaptador que converte o conector de 12 pinos, né? 2 conectores aí PCI Express de 8 pinos em um de 12 pinos. Mas eu tenho um cabo já feito para isso, para a gente usar daqui a pouco, não vou precisar usar o adaptador. Aí tem um guia de início rápido aqui embaixo e um guia de suporte também na caixa dessa placa. Então tá aí, a GPU desse projeto é a GeForce RTX 3080 Founders Edition, um show à parte que eu comprei. Essa GPU e a placa-mãe eu só encontrei nos Estados Unidos e aí que entra a Zip4Me que me ajudou a conseguir esses produtos. E assim, se você tá na dúvida, como é que compra lá nos Estados Unidos? Tem a compra assistida. Você vai lá, cola o link do produto que você quer para eles e eles fazem a compra para você, né? Você coloca lá o valor, eles falam, beleza, a gente vai comprar, você transfere o dinheiro, eles fazem a compra e mandam para você. Aí não tem nenhuma dor de cabeça, te ajudam em todo o processo. Agora, vamos falar um pouquinho do water cooler, né? Da solução de resfriamento para a nossa placa-mãe, que também é algo que finalmente, galera, finalmente eu vou ter um water cooler da NZXT com a telinha. Esse aqui é o Kraken Z53, que traz aí essa telinha que mostra informações de temperatura da CPU e da GPU em um design legal. Esse é o problema. O design tem que ser legal aqui da tela, a diagramação, porque eu já tive aquele ROG ruim, o ROG ruim, de 120mm, que tem uma telinha OLED que fica piscando para não dar burn-in, que tem um brilho fraco, que você não consegue ler nada, porque eles decidiram usar 2% da tela para escrever o número, e que a bomba estava fazendo caldo de cana esses dias aí, ó. E o pior, vocês nem sabem. Sabe essa solução, digamos assim, né, que eles inventaram para evitar o burn-in, que a tela fica piscando toda hora? Então isso aí não resolveu nada. O que vocês estão vendo é o water cooler depois de 1 ano de uso, mais ou menos, piscando o tempo todo. E olha aí, quando eu mudo a imagem, tá ali queimado na tela a informação da temperatura da CPU e da GPU. Então, nossa, não é à toa que foi descontinuado aquele negócio. E essa foi a solução que eu encontrei, que eu nunca pude ter no meu Lianli TU-150, porque não cabia um water cooler de 240mm lá, apenas radiador de 120mm. Lembrando que esse cara aqui tem o Z63 também, que aí é 360mm com 3 fãs de 120, e tem versão também com RGB, mas eu não vou usar esses fãs porque tem uns Noctua aqui na mesa, que é para resolver o problema desse i9, para não deixar ele fritar. Então, olha só, vamos abrir aqui então essa caixa, conhecer esse water cooler aqui.
lá, uma embalagem aí meio padrão, né, de water cooler. A gente tem aqui a estrutura principal com a bomba, uma grandinha até, né? Será que vai caber aí? E o radiador aqui de 240 milímetros. Temos aqui os parafusos, o mount, os cabos e os dois fãs de 120 milímetros que eu não vou usar. Aliás, uma curiosidade, quando eu comprei, eu não chequei se ele era compatível com o LGA 1700. Então, ele é 1200. Mas olha só, essa placa-mãe da ASUS, ela tem uma furação dupla. A ASUS tem feito isso, né? Uma das fabricantes que tem feito isso, uma furação dupla para as placas Intel, que permitem que você use também LGA 1200. E também assim, como a base aqui ela é meio móvel, você às vezes consegue adaptar ali. Mas se você comprar e não vir, você pode pedir. No caso da NGXT, você pode mandar um e-mail de suporte para eles te mandam um produto, igual eu fiz com o H1, que vinha com o gabinete, que vinha com o PCI Express, que explodia, pegava fogo, literalmente. Eles mandaram um de reposição. Então, o suporte deles é bem legal nesse sentido. Mas, como falei, né, a placa-mãe ela vai suportar o LGA 1200, então não precisava correr atrás. Depois que eu comprei no AliExpress, um de reposição, nossa, foi uma dor de cabeça, não precisava. Porra, tinha uma mancha de chocolate aqui no meu braço o vídeo inteiro, velho. Tá gordinho, né? Era um sorvetinho que eu tomei de manhã, tá quente hoje. E a fonte, é claro, nós temos aqui uma Cooler Master SFX. Esse gabinete que eu escolhi, ele suporta fontes no padrão, no tamanho normal, e também SFX, as menores. Aí eu escolhi a menor para ter um pouquinho mais de espaço ali para passar os cabos, porque como vocês viram, não tem nenhum lugar para organizar os cabos, eu vou precisar desse espaço para deixar bonito. Então, eu escolhi aqui a V850 modular, ela tem a certificação 80 Gold Plus, garantia de 10 anos e ó, capacitores japoneses. A gente sabe que capacitor japonês é bom. O Kenji, inclusive, tem muita capacidade japonesa. Não colou essa aí, não. Quando você gravar teu vídeo, você faz suas piadas, então. E 850 watts está excelente aqui para a nossa configuração do nosso 12.900K com a 3080. Tá aqui a fonte. Eu sempre assusto quando eu vejo o tamanho dessas fontes SFX. Elas são muito, mas muito compactas. E aqui nós temos todos os cabos. Aliás, o Cooler Master parou de mandar aquela sacola de cabo. Lembra que vinha sempre uma sacola bonitona com velcro e tal, que a gente usava para guardar coisa aqui no estúdio? Não vem mais. Que pena. Agora vem apenas os cabos aqui e a gente tem também alguns acessórios, ó, tem um frame de alumínio aqui para ajudar na montagem. Se você for montar no espaço de uma fonte com um tamanho normal, você coloca esse adaptador, né, para furação aqui dos parafusos. Temos parafusos, abraçadeiras de nylon e velcro para organizar os cabos. Então tá aí a nossa fonte. E eu vou deixar os cabos guardados aqui porque a gente não vai usar nenhum cabo dessa fonte, porque hoje pela primeira vez aqui no Loop Infinito eu vou usar cabos custom. Eu recebi aqui uma visita do ilustre Amarelo, o ARL Custom. Pedi para ele os cabos personalizados para essa montagem e aí ele veio aqui, a gente fez um estudo dessa montagem aqui, ele já projetou os cabos na hora, fez os cabos nas distâncias que eu precisava e numa cor cinza, que é a mesma cor do gabinete. Olha aí, vocês estão vendo aí todo esse processo, que eu acho muito louco essa parte da personalização, de você criar um cabo só para o seu setup. E ele é especializado nessas personalizações. Se você curte esse tipo de trabalho, dá uma olhadinha lá no Instagram, ARL Custom. E olha só, por enquanto ele está apenas montando PCs, mas está com a agenda meio cheia. Mas no ano que vem eles vão começar a vender cabos personalizados também. Fica de olho aí, Cable Mods. O amarelo tá chegando. Então, vou deixar o link do Instagram dele aí na descrição. E tá aqui os dois cabos que ele montou para mim, ó, personalizados. Eu tenho aqui um cabo mais curtinho da placa-mãe. Então, esse é o cabo aqui, ó, a ponta que vai na placa-mãe, a ponta que vai na fonte. Ficou sobrando um aqui porque ele é apenas estética, né? Depois eu vou esconder ele ali dentro. E o cabo da CPU. Esse cabo aqui, que já tá personalizado também com os conectores da placa-mãe de 8 pinos e 4 pinos, porque é isso que tem ali na placa-mãe, né? Apenas um slot aí para 8 pinos e o outro para 4 pinos. E aí só falta o cabo da GPU, né? Que ele esqueceu o conector e acabou não montando para mim. Por enquanto eu vou usar esse cabo aqui que eu já tinha na minha 3070 Ti, que conecta aí na fonte direto, dois conectores PCIe de 8 pinos, e aí aqui a gente já tem o conector da NVIDIA. A fonte que eu tinha era uma da Corsair, que eu usava esse cabo aqui, mas ele testou os pinos e me disse que é a mesma configuração, pelo menos do PCI Express nessa aqui da Cooler Master, então eu espero que a GPU não exploda quando eu ligar, eu tô confiando nele.
E o principal da montagem já está aqui na mesa, mas tem outras coisas que aí eu vou mostrando ao longo da montagem. Nós temos fãs Noctua, olha aí, eu comprei fãs, os Industrial PPC da Noctua, tenho 3 aqui para essa montagem, né? A ideia é colocar um no gabinete e os outros 2 no radiador e um fãzinho menor no gabinete também. Aliás, obrigado, viu, Ralf? Você abriu essa aqui para ver e deixou ele de ponta cabeça depois. É para mostrar o outro lado. Que mostrar o outro lado o quê? Mostra no teu vídeo. Quando é que você vai montar o teu PC, hein? Em breve. O Ralf vai montar uma pirâmide. Mas precisamos de RGB também, então eu vou usar aqueles frames com RGB, o Halos da Phanteks, que é basicamente um frame de alumínio que você coloca em cima do fan, né, da ventoinha, e dá uma iluminação quando ela não tem, que é o caso da Noctua, né? Então, nesse caso aqui, Noctua não tem RGB, mas terá, hoje terá. E esse tipo de produto também, ó, isso aqui se não acha para vender aqui no Brasil, tem que comprar usando a Zip4Me, ó, os fãs Noctua e também aqui, ó, o Halos da Phanteks. Vou deixar os links aí na descrição. Aí vem as coisas que eu tava arrumando aqui, ó, nas caixinhas de tranqueira. Então eu tenho aqui, ó, o fan menor, que também é Noctua, que vai nesse gabinete. Tem filtro de ar, porque não vem filtro de ar com esse gabinete. Esse aqui eu não sei o que é. Adaptadores 90 graus para USB 3.0. Tem um lacre do Steam Deck aqui, não sei porque tá aqui. Um extensor para ligar e desligar o PC. Se eu não conseguir usar o do gabinete, eu vou colar um botãozinho externo nele. Mais adaptador USB. Eu não sei o que é isso. E aí eu tenho uma outra caixa aqui com coisas que eu estou guardando para fazer um upgrade no meu outro PC. Isso aqui eu já comprei faz mais de 1 ano e meio. E aí eu nunca fiz o upgrade no PC, então ficou pro novo. Então eu tenho mais alguns fãs aqui. Putz, ó, tem até uma telinha aqui HDMI de 5.5 polegadas que eu ia colocar naquele PCzinho para ter aquele monitoramento. Aí depois eu comecei a usar aquelas baratinhas do AliExpress, mas talvez eu coloque essa daqui. Tem uns cabo RGB, cabo HDMI, tem uns Noctua aqui também, olha lá, tem mais uns Noctua aqui. Bastante tranqueira, então, para não passar nenhum perrengue durante a montagem. E também eu comprei uma telinha para ver se a gente consegue colocar uma telinha mais retangular HDMI para colar no gabinete. Vamos ver se vai ficar legal. Tem bastante tranqueira aqui, então que comece a montagem. Muito boa essa terapia aí de ASMR, que me persegue, inclusive, lá no Instagram, sempre quis fazer, mas eu esqueci que eu tenho que colocar, ó, quase esqueci, né, que eu tinha que colocar esse plate aqui, esse suporte, esse apoio no processador, para não entortar, né? Então essa era a proposta. Então essa pecinha aqui, para quem está por fora dessa história, o que acontece? Esse soquete LGA 1700, quando a gente fecha aqui essa travinha, ela faz uma pressão muito forte aqui no centro da CPU, e como a CPU agora ela é mais retangular, né, na 12ª, na 13ª geração, acaba pressionando demais e entorta um pouquinho a CPU. Então essa parte que fica meio, faz assim, ó, fica curvadinho, né, o negócio. Então esse suporte aqui, a gente tira essa trava aqui e parafusa essa daqui no lugar, que aplica uma pressão mais equilibrada em toda a CPU, evitando que ela entorte. Se você não usar, é um problema? Não. Pode esquentar um pouquinho mais, dependendo da situação, de quanto a CPU entortar, né? Varia de CPU para CPU isso. Mas no geral eu acho que não dá muita diferença não. O que a gente montou 12.900K no lançamento até hoje
não sentiu que ele está superaquecendo não. Mas, né, como eu estou aqui para fazer o meu melhor, eu vou usar isso daqui. Se você quiser fazer isso também, o link está aí na descrição. Então, vamos colocar a nossa CPU aqui do lado. O Tejada já ensinou como é esse processo. Então, o que a gente vai fazer é desparafusar esse soquete aqui. Eu preciso de uma outra chave. E não é difícil fazer essa troca, você só precisa desparafusar aqui, ó, esses 4 parafusos que a gente tem aqui no soquete, sem quebrar de preferência. A gente tira aqui, ó, essa pecinha e o plate principal, tentando não entortar nenhum pino aqui da placa-mãe, acho que está tudo bem até agora. E aí você instala a CPU, coloca ela aqui, e aí você vem com esse suporte aqui, ó, e aí ele aplica a pressão em toda a CPU de uma forma equivalente, né? Sem deixar o meio com uma pressão mais forte que acaba entortando a CPU. Mas esse azul aqui é só para eu demonstrar, eu vou usar um preto, ó. Comprei um monte lá no AliExpress, o link tá aí na descrição. E lembrando que você vai usar os mesmos parafusos que já estavam aqui. Aí depois, é claro, né, guarda isso daqui, além dessa proteçãozinha aqui que a gente já guardava, guarda isso daqui também, porque se você tiver algum problema com a sua placa-mãe, para mandar para o RMA, você vai precisar colocar de volta a pecinha original. E também, assim, quando a gente parafusa aqui, é uma instalação meio permanente da CPU, né? Para você tirar, você vai ter que desparafusar tudo depois, não é só tirar a travinha aqui. Aí o Tejada deu a dica, né? Posiciona todos os parafusos e o nível de pressão ele precisa ser equivalente, igual em todos os parafusos, senão, né, a gente vai repetir o problema. Então ele falou, ó, vai colocando até você sentir um pouquinho de resistência, aí faz isso, ó, na diagonal, ó, faz em todo, ó, sentir um pouquinho de resistência, beleza. Aí você vai dando voltas iguais em todos, então, ó, marca a posição aqui. Dei uma volta, senti uma boa resistência, beleza. Aqui de novo, ok. Uma volta no de cima aqui. E nesse daqui. Aí depois você dá uma conferidinha para ver se o nível de resistência quando você tenta parafusar tá igual em todos. Então esse aqui tá um pouquinho mais forte, vou afrouxar um pouquinho. É isso aí. Também dá para conferir no olhômetro lá. Acho que o de cima um pouquinho mais. Aí, pronto. Vem uma pastinha térmica aqui também, mas não vou arriscar não. Agora sim, vou colocar as memórias de volta aqui. Ao contrário, né, burro? Toda vez você tenta quebrar o slot. Um dia vai quebrar, você vai aprender. E geralmente antes de colocar isso aqui no gabinete eu já instalo o water cooler, só que hoje eu vou ter que fazer toda a montagem do gabinete antes de colocar a placa-mãe, porque tem cabos que precisam passar por baixo da placa-mãe para a gente ter uma boa organização. Então vamos agora ao desafio, vamos começar a montagem para valer com o nosso gabinete. Olha aí, esse gabinete aqui, inclusive, ele é da mesma marca daquele mini Hackintosh que a gente montou aqui no canal, lembra? Aquela marca ZZAAW, um negócio assim, que eu fiquei impressionado com aquele gabinete tão bonito, que ele é tão bem construído. E essa marca faz vários gabinetes, e um deles é esse modelo aqui, que é o modelo C1 para placas Micro ATX. Um gabinete bem simples, aliás, ele tem aquelas furações que aquele Mini Mac Pro tinha também, né, que é tipo aqueles triângulos cortadinhos, círculos com recortes que formam... Não tem nenhum triângulo aqui. Buguei! É aquele padrão ralador de queijo do Mac Pro. Um gabinete bem simples e nós temos apenas 2 portas USB tipo A aqui na frente e um botão vermelho. E aí... Ah, olha aí! O nome da marca, ZZAW, é Zen Zone Art World. E essa parte da frente é a parte que seria a parte de baixo em um gabinete convencional, né? Um gabinete convencional ficaria assim, com o I/O aqui na parte traseira, né? A saída da placa-mãe, mas nesse cara aqui ela fica embaixo, então ele é bem diferentão, ele é um gabinete diferente. E os fios eles entram todos aqui, passam aqui por baixo, né? Ou aqui por trás e encaixam na placa-mãe pelas conexões aqui embaixo. Então ele é parafusado, isso eu não gosto muito, eu prefiro o magnético ou aqueles com encaixe, mas enfim, são 4 parafusinhos vermelhos aqui que dão esse charme para esse gabinete.
E aí eu tô tirando eles aqui, tá, nós caiu, eu vou quebrar o vidro antes de montar aqui o bagulho. O vidro é temperado, tá meio embaçado aqui agora porque ele tá com as proteções. E assim, é um gabinete que, apesar dessa marca que muitas pessoas não conhecem, né, e é uma marca chinesa, ele tem uma construção muito boa. Alumínio sólido em todo ele, né? Ele tem uma peçona principal e esses dois encaixes aqui. E as configurações de ventilação são, porém, um pouco limitadas, né? Ele suporta o radiador de 240 milímetros aqui, nessa parte traseira. A fonte vai aqui. Aqui você pode colocar um fan de 120 milímetros. Aqui também dá para colocar uns fãs, mas a GPU já vai ficar aqui, então não vejo muita necessidade disso. E é isso. Um gabinete simples. E não tem por onde passar cabo aqui, ó. É um bloco de alumínio vazio aqui. A gente tem... Aliás, esses cabos aqui também vão me complicar. A gente tem o cabo USB tipo A, que vem aqui de baixo, né, que está na frente aqui do painel frontal, na parte de baixo, e o cabo da fonte que tem que passar por aqui até chegar na fonte, além dos cabinhos aqui, ó, para ligar e desligar, que não, com certeza não vai chegar onde eu preciso levar eles, passando aqui por cima. Talvez se eu passasse por baixo, mas eu tô tentando fazer uma montagem clean, sem ver muitos cabos, então mãos à obra, vamos lá. Primeira coisa que eu vou montar aqui é a fonte, então eu tenho que tirar esse frame aqui de alumínio, esse suporte interno, colocar a fonte aqui. Aliás, isso é uma coisa que me incomodou, eu acho que ele devia ter furação aqui em cima desse lado também, para a fonte puxar o ar de fora e já fazer aquela circulação própria, independente do gabinete, mas não, ela puxa ar de dentro do gabinete e joga para fora. Não que essa fonte esquente muito, né? Essas SFTs são bem resfriadas até, e assim, o meu Lian Li 150 também era assim, então... Aí, ó. Vamos lá. Já vou plugar esse cabo aqui na fonte. Bom, comecei bem. Quando eu coloco o cabo da fonte, a furação não bate aqui em cima. Então, vamos começar a entortar esse negócio. Quer dizer, adaptar. Aí. Até que não entortou muito não, entortou só um pouquinho. Vou aproveitar e já colocar o fan aqui em cima do gabinete. E agora começa a loucura dos cabos aqui. Quero ver para organizar tudo isso. Vai ser complicado. Para quem não tinha entendido a história do posicionamento da placa-mãe, ela vai ficar aqui desse jeito, né? Então, quando o gabinete estiver em pé, olha lá, ela fica assim e aí a GPU fica desse lado aqui. Então, a gente até tem uma elevação nos parafusinhos que estão na base do gabinete que é um pouco maior do que o convencional. É o suficiente para a gente conseguir passar os cabos aqui por baixo, então vai ser meio que uma organização de cabos atrás da placa-mãe. Só que antes de colocar a placa-mãe aqui, eu preciso ver onde vão todos esses cabos para depois colocar a placa-mãe. Então eu vou começar montando o radiador no gabinete, algo que eu não costumo fazer, mas aqui vai ser necessário. Então vamos preparar o radiador. E aí chegamos num ponto que eu esbarrei aqui durante o meu estudo, encontrei um problema quando eu estava testando aqui essa montagem. Esses fãs de 120mm convencionais, eles não cabem junto com esse radiador e essa placa-mãe. Eles ficam muito apertadinhos ali e hoje eu não vou quebrar um fan Noctua, né? Como eu já fiz aí em outras montagens. Então não daria nem para colocar aquele frame RGB em cima, mas eu tinha aqui, ó, dois fãs Noctua Chromax, que são um modelo Slim, que eu tinha comprado para colocar no meu PC, no Lian Li TU-150, na parte de baixo. Então, ele é bem mais fino do que o convencional, ele tem uma espessura de apenas 15 milímetros, e aí eu vou conseguir usar aqui junto com o frame RGB que veio aqui. E eles são menores, mas com certeza eles entregam um fluxo de ar melhor do que os fãs que vêm com o radiador, né? Os da NZXT, aquele mais básico. Então tá tudo bem. Bom, vamos tirar aqui os nossos frames RGB para poder... Pô, senão não tem FPS, né? Aí tem um problema que é o parafuso, porque eu estou usando um padrão completamente diferente, né? Um fan menor com um frame por cima, mas eu também tenho uma solução para isso. Gambiarra, mas é uma solução.
Então a gente coloca ele aqui assim, ó, jogando o ar para fora do gabinete. E aí esse frame aqui, essa moldura, que tem essa base retroiluminada aqui, vai jogar a luz de LED pro fã. Ele vai parecer que ele é RGB mesmo sendo Noctua. Então esses parafusos que eu vou usar aqui, eles já são menores, mas eu ainda precisei colocar uma rosquinha aqui para poder travar antes aqui no fã e conseguir prender ele bem. Só que falta colocar aqui nesses fãs aquelas borrachinhas. Eu tenho aqui as borrachinhas que vem com ele. E essa linha Chromax da Noctua, que é menorzinha, ela não vem marrom, mas vem, ó, várias cores de borrachinha para você escolher a que você mais gosta. Então vou colocar a preta mesmo aqui para deixar neutro. É só colar. Aliás, quase esqueci. Essas borrachinhas ajudam a reduzir a vibração, né? Então deixa um pouquinho mais silencioso aí o sistema. Agora sim, com as borrachinhas, vamos parafusar. Prontinho, está instalado, e mesmo com esse frame RGB em cima, ele ainda é um pouquinho menor do que um fã normal de 120 mm. As pontinhas dos parafusos, elas acabaram ficando um pouquinho saltadas, né, para frente, mas acho que isso não vai ser um problema quando a gente for encaixar ali o cabo da CPU. Ele vai ficar um pouquinho forçado ali, vocês vão ver, mas acho que vai funcionar bem. O legal desses fãs Noctua é que eles vêm com os cabinhos meio modulares, né? Então, os cabinhos são curtinhos aqui, aí você liga essa extensão, aí os dois são um só. Aí agora é só ligar na placa-mãe. Se precisar estender ele, tem mais um extensor aqui, eu já vou deixar ligado. E por aí vai. Bom, acho que o próximo passo aqui é tirar isso aqui do caminho, já deixando instalado ali. Então, vamos lá. Uma coisa interessante aqui atrás é que a abertura para o radiador, ela fica com um recorte que é para jogar uma parte dele, aquele vãozinho que fica do fã para lá, para fora do gabinete, para tentar ganhar um pouquinho de espaço aqui dentro. Então, um pedacinho dele aí que vai ficar para fora. Mas acho que tá tudo certo. Olha, deu a medida certinha aqui do conector. O radiador tá quase encostando no conector de força aqui, que fica na parte de baixo. Tá tudo bem. O Will não pode, né, comprar um gabinete normal, não. Tem que ser diferentão. Ainda no water? Tá demorando, hein? Quando você vai colocar a placa aqui? Eu quero ver. Essa sua postura não me ajuda. Postura? Mude sua postura. Tira a mão daí, maluco. Sai daí. Eu quero ver onde você vai Não, enfiar você não quer nada, não. Onde você vai enfiar esse negócio Você aqui? quer ver onde eu vou enfiar esse negócio? Eu vou continuar aqui? Não. Agora, pasmem os senhores, ó, meu espacinho aqui para o cable management é embaixo do radiador, ó. Vai! Já rolou uma gambiarra aqui para a gente estender os conectores de força e o LED também de força do painel frontal. Eu já destruí aquele botãozinho. Agora eu vou ligar o cabo da fonte aqui da CPU, que é o que vai me dar mais trabalho. Vamos lá. Ele vai ter que fazer uma curvinha aqui e ficar espremido do lado da placa-mãe. Vamos ver se a gente vai conseguir. Aqui embaixo ele espalha, vai fazer essa curva aqui. Só que antes disso já preciso deixar aqui a base do cooler. Então vamos lá, vamos ver no que vai dar isso aqui. Eita, nós não raspa não. Ai, déjà vu. Até rolou, mas eu preciso melhorar a curva desse cabo aqui. E preciso deixar o cabo passado já para esse outro fã aqui embaixo, que eu quase me esqueci dele. Olha, foi um tempão aqui para encaixar essa placa-mãe, mas ela encaixou, a gente conseguiu passar todos os cabos por baixo e olha aí, tá saindo, hein? Tá saindo. Vou colocar nosso cabão custom da placa-mãe aqui também. Mas antes é melhor eu pôr o da GPU. Teoricamente está tudo pronto, vamos só preparar o último fã aqui, que vai ser o único que joga ar para dentro do gabinete. Mas ele é bem vazado, bem aberto, então acho que a gente não vai ter problemas com o fluxo de ar aqui. Pior que o que eu tinha, que tinha 2 fãs de 120 mm no total, eu acho que não vai ser. Então vamos ver como é que serão os testes com... Bom, agora eu tô com né, uma chapa de fritar hambúrguer aqui, vamos ver como é que vai ser.
E essa configuração diferenciada até que ficou bem interessante, porque esse fan menor aqui ele vai puxar o ar de fora, o ar ambiente, e vai jogar aqui para ele ser puxado já pelas duas ventoinhas aqui do radiador da CPU. Então já vai jogar um ar fresquinho aqui. E a GPU, bom, a GPU vai puxar de fora também, porque tem a furação toda aqui, né? Então, e aí a gente tem esse daqui de cima que vai jogar o ar quente para fora. Pelo menos essa é a ideia, mas vamos ver como é que vai ser o desempenho. Vamos instalar então agora o nosso water cooler. Vamos ver como é que vai ser a configuração da mangueira aqui agora. A gente vai conseguir fazer. Eu acho que vai ficar assim, passando por aqui. Provavelmente é isso. Tem que ver se não vai bater na GPU. Vamos conectar os cabos dele antes. Vixe, fiz um trabalho tão legal com os cabos, agora vem isso aqui. Oh, mas aí fica difícil, hein? Essas bombas que tem tela LCD, elas tinham que ter um terceiro plug, tipo a mangueira, que vai junto ali, ó, para você conectar aqui no radiador, fica mais fácil, mas enfim. Posso sonhar, né? Ah, não, o bagulho tem um conector USB, que eu preciso passar por baixo da placa. Ô, Walter, vou instalar a bomba aqui agora, já vem com um adesivinho térmico, então nem vou colocar a pasta térmica hoje. Eu dei uma apertadinha aqui só para ver se o contato tá legal. Como vocês podem ver, tá tudo ok. Fez uma bolinha ali. Depois eu vou ter que desmontar de novo, aí eu vou preencher toda a CPU com pasta térmica. Então, por enquanto, essa bolinha aí é o suficiente. Tô terminando de montar isso aqui, eu tô sentindo um cheirinho. Sabe qual é esse cheiro? O cheiro da desgraça que vai ser fazer manutenção nesse PC. Esse water cooler tem uns cabos sobrando aqui que eu não estou usando, então talvez eu me livre deles depois. Vamos tirar agora essa proteçãozinha aqui. E olha só, teoricamente o PC está montado, só falta a placa de vídeo. Então vamos ligar ela aqui agora e fazer o nosso primeiro teste. Torcer para funcionar, né? Porque se não funcionar vai ser bem triste. Conveniente essas furações aqui, hein? Olha lá. Conveniente se eu acertar também. É assim, elas são mais ou menos convenientes, que elas são tortas, né? Mas tudo bem. E pronto! Primeira versão da montagem tá aqui. Não é assim no caso, é assim. Olha lá. Mas eu não vou ter problema com a GPU caindo, né? Ela já tá assim, então... Beleza. Vamos testar. Plugar o cabo de vídeo aqui embaixo, espera aí. Acho que essa é a única inconveniência desse case, né? Quando você quer plugar alguma coisa, você precisa levantar ele. Mas como eu não fico plugando e desplugando coisa com frequência em casa, tá tudo certo. Então, deixa eu ver aqui. Tá meio frouxo o cabo aqui, ó. Aí, opa, clicou. Acendeu alguma coisa aí? Acendeu, ó. Tá dando pra ver uma luzinha ROG ali, ó. Então vai, funciona. Ah, não. Acho que a nossa emenda do botão não foi bem sucedida. Não, eu pluguei errado o bagulho aqui. Tava tentando não ter que tirar a GPU, mas não vai ter jeito. Lá vamos nós. Tentativa número 2. Opa! Ligou! Ligou quando eu tirei o cabo da GPU. Esse cabo aqui não funciona não. O amarelo falou que ia funcionar, mas não, ele foi feito para fonte Corsair, não vai rolar aqui. Espero que não tenha queimado o 3080. Aê, pelo menos o botão funciona. Era aquele cabo mesmo. E aparentemente a 3080 tá viva, porque deu vídeo ali, ó. Amém! Tá viva sim, olha lá, deu certo! Nosso PC está funcionando? Ufa! Tá aí tudo certinho, a Z690G, o 12900K, 32 GB de memória dedicada e o SSD de 1TB e o vídeo saindo aí pela 3080, então a instalação foi um sucesso. Está de ponta cabeça aí o NZXT, mas é interessante que ele já inicia com o medidor de temperatura, não precisa de um software, só o hardware ele já exibe essa informação básica. E olha que diferença, olha o tamanho do número, velho. Olha que beleza. Por favor, editor, põe a imagem aqui do meu lado do ROG ruim. Olha aí a diferença.
Pô, e dá pra fazer isso aqui naquele. Acho que é uma das maiores frustrações minhas, aquele produto. Ainda bem que eles melhoraram muito no Hyojin 2 360, que a gente já mostrou aqui algumas vezes no canal. Mas enfim, a gente ficou meio preocupado, ó, com isso daqui, né? Se esse cabo da CPU ele ia encostar no fan, mas não chegou a encostar. Dá a sensação que ele encosta porque a luz, né, ela tá um pouquinho mais pra frente, mas tá tudo bem. E é isso, o PC está montado. Agora, vou finalizar aí os detalhes dessa montagem, né? Arrumar essa... Ixi, nem sei o que eu vou fazer aqui, mas daqui a pouco eu volto. Segundo dia. Olha aí, tá quase pronto a primeira versão da minha montagem, mas eu ainda tenho muita coisa para ajustar aqui nesse gabinete. E os planos, eles estão mudando ao longo da montagem. Assim, no geral, tá ficando como eu imaginei, tá ficando bem legal, um PC micro ATX com um water cooler de 240mm, mas compacto, quase do tamanho de um gabinete mini ITX igual ao que eu tinha. Mas eu tô mudando algumas coisas aqui ao longo do processo, como por exemplo, o cabo da placa-mãe. Esse cabo custom que a gente fez, ele acabou ficando muito grande, né? Esses fios, eles são muito grossos, ele ficou meio volumoso, tava difícil ali, e a cor cinza aqui em cima, ela tava chamando mais atenção. Aí eu troquei, coloquei de volta o cabo original da fonte da V850, que é preto, e depois eu vou encomendar com o amarelo um cabo preto menor, né? Mais fininho também, ele vai fazer para mim. Esse outro aqui da CPU ficou maravilhoso e salvou a nossa build, porque sem ele eu não conseguiria passar por baixo da placa-mãe e chegar aqui em cima na fonte. Eu estava preocupado que ele pudesse encostar no fan aqui, mas ele não encostou, tem meio centímetro ali sobrando e deu tudo certo. Dá a impressão que ele vai encostar por causa desse frame aqui, mas não, tá tudo certinho. Consegui passar tudo por baixo da placa-mãe, essa foi a parte mais difícil, né? Criar a rota certa ali para os cabos e depois encaixar a placa-mãe, aí depois tira e volta, porque, né, vai acertando aí ao longo do rolê. E nesse caso ficou faltando só o extensor do conector USB aqui do gabinete, né? Não chegou, ele ficou mais ou menos aqui embaixo, eu preciso estender ele para chegar até aqui em cima na placa-mãe. Eu tinha comprado já esse cabo, já tinha me preparado para isso, mas eu perdi, eu usei ele em outro projeto e perdi, então vou ter que comprar outro. Essa montagem foi meio difícil porque não tem onde esconder os cabos, você não tem ali como jogar para trás do gabinete, então tudo tá aqui. A gente esconde alguns cabos atrás do radiador, atrás da fonte, atrás desse fan aqui, no cantinho ali embaixo do gabinete, atrás da GPU. Aliás, esse cabo da GPU aqui é o que está me atrapalhando mais, que ele é muito grande, tem essas divisórias aqui no meio e esse adaptador aqui na frente. Então, quando a gente trocar pelo cabo que o amarelo vai fazer, vai ficar ótimo. ARL Custom, link está aí na descrição do Instagram, acompanhem lá. Então ficou bem bacana, o fluxo de ar tá legal também, então a gente tem um intake aqui embaixo, né, que já joga pro radiador, a gente tem aqui esse carinha que é um exaustor também, e a GPU puxando de fora. Eu já coloquei um filtro aqui de ar, né? Depois eu vou colocar mais um filtro aqui embaixo e aí tá tudo certo. O único problema em termos de ventilação é a fonte. Eu esqueci que a V850 ela esquenta um pouco essa fonte. Eu tive dificuldades com ela em casa quando eu coloquei no meu Lianli, no TU-150, e o fan dela é meio barulhento. Então eu levei para casa esse PC, fiz a instalação no Windows nesse intervalo da gravação, já testei um pouquinho e só isso está me incomodando. Então talvez eu mude para uma fonte tamanho full aqui. Quem sabe uma ROG Thor? Vamos ver na segunda parte como é que vai ficar. Então assim, em termos de montagem é isso. Eu gostei muito do resultado com esse water cooler, tanto pela posição da mangueira aqui que ficou meio Fibonacci, olha lá, a espiral, quanto por essa telinha que exibe as informações de uma forma clara, é bonita a estética e não fica piscando o tempo todo porque é uma tela de LCD. No segundo vídeo eu vou entrar em mais detalhes de como a gente controla essa telinha e o que dá para fazer ali. E um último detalhe é que eu encaixei aqui, ó, dei sorte também, consegui apenas encaixar, a distância deu certinho, uma daquelas barrinhas de LED RGB, aquelas barrinhas que eu já mostrei aqui no canal do AliExpress, que inclusive tem um imã, mas aqui acabou não prendendo pelo material do case. É uma barrinha ARGB, só ligar na placa-mãe e aí você tem uma iluminação bacana. E aí você pode grudar no seu gabinete. Ela é baratinha, vou deixar o link aí na descrição e dá um up aí nas montagens. Aqui ela serviu para iluminar essa base aqui da placa-mãe, essa estilização ROG, esse logo que reage às cores e cria um efeito bem bacana, como vocês viram aí, tá aí a imagem de novo desse detalhe, e eu gostei bastante. Aliás, ainda falando em RGB, eu me surpreendi porque eu vi que a 3080 Founders Edition, ela tem um RGBzinho aqui em cima que eu nunca tinha visto na minha vida.
mas está ali esse RGB. E você pode controlar, né, essa iluminação dessa placa e também o logo GeForce RTX, mas aqui você só pode escolher a intensidade dele ou se ele vai ficar piscando, né, pulsando, não dá para escolher outra cor. Mas eu achei legal. Então assim, dos componentes que eu coloquei aqui ainda faltam algumas coisas, eu preciso pôr um RGB nesse fan aqui embaixo, vou tentar pôr um nesse outro que está aqui, vou trocar o fan da fonte ou a fonte, os cabos que ainda faltam e alguns ajustes e otimizações. Aí eu mostro para vocês a versão final, underline final 2, essa é para valer.txt no próximo vídeo. Mas hoje tem um último ajuste, tem um último charme que eu vou dar aqui para esse PC, que vai ser colocando essa telinha no gabinete, essa tela que eu também comprei no AliExpress, uma telinha aí de 8 polegadas com resolução de 1920 por 480, é equivalente a Full HD, só que metade da altura, quase metade. E o que eu vou fazer agora vai ser uma montagem improvisada dessa telinha para eu depois finalizar, para eu ver se vai ficar legal. Então eu vou tirar aqui o plastiquinho do vidro antes. Como eu vou trabalhar aqui em cima ainda, eu vou só tirar essa parte. E aí essa tela, ela vai vir aqui, ó. Eu ainda não sei como eu vou prender, mas hoje vai ser com fita. Deixa eu centralizar aqui mais ou menos. Essa telinha, ela tem essa plaquinha controladora aqui, que tem um conector micro USB, você liga para alimentação, para ligar essa telinha, geralmente direto na placa-mãe, e aqui um conector mini HDMI, para você ligar o vídeo direto da placa de vídeo. Então passa um cabo da placa de vídeo até ela e ela funciona como um monitor adicional e você pode colocar qualquer coisa, né? Essa é a parte legal. Um monitor de status, um vídeo passando, uma imagem, enfim. Então agora começam as gambiarras aqui para o nosso teste. Eu vou primeiro encurtar esse cabo flat que está aqui, né, o controlador aí da telinha, deixando um pouquinho aqui para a curva dele, né? Usando uma fita que é resistente a calor, inclusive, né, uma fita especial de tecido que é justamente para isso. Dá uma limpadinha no vidro aqui embaixo. Lembrando que essa parte aqui é a parte que vai ficar dentro do gabinete. Ok, mais ou menos no centro. Vamos colar com uma fitona aqui mesmo. O famoso beta. E como essa tela deixa um vãozinho aqui no vidro, né, ela não preenche toda a lateral, eu vou preencher com uma fita escura para meio que deixar uma borda maior na tela. Depois eu vou ver se eu acho uma tela do tamanho, do comprimento desse vidro aqui. Então, por enquanto, vamos no improviso aqui. E aí, com essa base aqui, com essa fita maior, eu já posso reforçar aqui também a cola da telinha direto no vidro. Aí vai ficar mais firme ainda. O protótipo para a gente testar hoje está pronto. A tela está bem firme aqui atrás, colada aqui no vidro, não vai sair de jeito nenhum. E aqui, ó, quando a gente olha de frente, temos a tela e as bordas maiores, né? Quando eu olho em pessoa aqui contra a luz, dá para perceber ali, é claro, né? Tá tudo zoado aqui por causa do plástico, mas dá para perceber a cola da fita ali, né? Depois eu vou fazer um recorte com algum outro material aqui para ficar bonitinho mesmo essa borda, ou talvez eu encontre a tela que vai de ponta a ponta. Agora, para fazer a conexão, eu já deixei passado aqui no gabinete tanto um conector micro USB, ó, que está vindo direto da placa-mãe, ele está ligado lá embaixo na placa-mãe, passando pelas bordinhas do gabinete. Não me perguntem como eu consegui organizar esses cabos aqui. Eu já falei, fazer a manutenção nesse PC vai ser difícil. E um cabo HDMI, ó, que está aqui, ó. Esse cabo aqui é um cabinho flat HDMI, muito legal, que está ligado na GPU lá embaixo, passando pela lateral aqui, tá coladinho aqui, nem dá para ver, e ele chega aqui em cima. É um cabo nesse estilo aqui, ó, tem até aqui um outro, que eu comprei já há muito tempo, lá na Amazon também, é um tipo de coisa que eu só consigo comprar com a ajuda da Zip4Me. Então, se você está pensando em comprar esse tipo de produto, eu vou deixar o link dessas coisas mais especiais na descrição. Fica de olho, usa aí a Zip4Me para conseguir comprar esses cabinhos. Quando você compra esse tipo de cabo, você escolhe o comprimento dele e escolhe os conectores, e aí você monta o cabo para conseguir passar ele por locais onde o conector HDMI não passaria. Não foi o caso aqui, né? Tem umas furações aqui embaixo que eu conseguiria passar um cabo full, mas para deixar ele escondidinho, bonitinho aqui do lado, vocês estão vendo aí agora, ó, como foi esse processo, né? Passa ele todo, aí depois a gente faz a montagem dos conectores, né, nos dois lados, e aí ele fica super escondido. Vocês nem perceberam que tinha esses dois cabinhos aqui agora. Aí por fim, eu vou colocar um adaptador aqui de HDMI para mini HDMI, que tem, ó, esse joguinho aqui, ó, essa flexibilidade para ajudar aí no posicionamento. E isso daqui vai ficar escondido atrás da tela, eu espero, né? Vamos ver. Então eu vou colocar ele aqui
Pluguei aqui, a tela acendeu um LEDzinho vermelho aqui atrás. E olha aí, já tem um Windows de ponta cabeça aqui, olha aí que maravilha. E tem um botão nessa plaquinha controladora aqui, você pode apertar para alternar aí o brilho, a intensidade do brilho, né? Então tem, ó, bem fraquinho, aí vai subindo e esse é o máximo. Então vou deixar no máximo aqui. E a distância do cabo ficou certinha para encostar aqui a tampa do gabinete sem nada cair, sem nada vazar ali atrás. Ficou bem bacana. E ainda tem o suficiente para eu poder abrir aqui, ó, trazer e desconectar tudo, né? Quando eu for precisar abrir aqui nessa plaquinha, que ela ficou meio flexível nessa primeira montagem. Mas eu vou prender ela aqui. Então vamos terminar. Haja fita nesse protótipo, hein? Finalmente vou tirar o resto desse plástico aqui. Não apoia na tela, burro. Ah, não. Vou manter o vidro errado. Essa parte aqui fica dentro, porque ela tem a borda fosca, com a proteção para não riscar quando encosta no alumínio. Agora sim, o vidro está do lado certo. Já tô sentindo falta do Lian Li com engate rápido sem parafuso. Pode chorar o eu. Se a montagem não estivesse trabalhosa o bastante, toda a cola desse plástico vagabundo aí que veio nesse gabinete ficou no vidro. A gente tem que fazer uma limpeza, passar uma borracha para tirar. Mas eu acho que finalmente acabou. Baguncinha! Vamos agora configurar essa tela. Vamos lá então, configurações de exibição aqui no Windows. Está aqui a nossa telinha, está ao contrário, né? Então deixa eu inverter aqui. Está virado, vou colocar paisagem normal. Opa, agora sim. Manter alterações e está aí a nossa resolução de 1920 por 480 pixels. E eu já preparei aqui, ó, um videozinho daquele wallpaper animado do Armoury Crate para deixar rodando. E olha aí, ficou muito legal, hein? Ficou bacana. E aí você pode colocar qualquer coisa, né, usando uma telinha como essa. Dá para deixar um videozinho rolando, uma animação como essa aqui que ficou bem legal. Dá para deixar um monitor de status para complementar o que eu já coloquei ali, né, da telinha. É um monitor, é totalmente personalizável. Eu já estou usando uma das portas HDMI aqui da placa de vídeo. Dá para adaptar também, se põe um adaptador para usar na DisplayPort e aí sobram 3. São 3 monitores que eu tenho em casa, então vou usar todos os monitores aí nessa GPU, ela vai ser bem aproveitada. E aí com esse último detalhe, que assim, eu tô vendo aqui, até que ficou bem instalado, né? Mas é um protótipo, eu pretendo imprimir umas pecinhas em 3D para fixar tudo certinho aí no vidro e não ficar improvisado. E também melhorar esse acabamento aqui das bordas dos lados, ou arrumar uma tela maior. Ah, e olha só que legal, depois da gravação desse vídeo a gente fez uma animação personalizada para ficar rolando nessa telinha, prestigiando aí os patrocinadores do Loop Infinito que ajudaram nesses projetos de montagem de PC em 2022. Eu quase esqueci de comentar, nos bastidores aqui da montagem a gente tentou colocar uma RTX 4090 nesse gabinete compacto. E olha, para minha surpresa, a 4090 Founders Edition coube certinho no gabinete, olha aí. Só que, infelizmente, não dava para fechar o gabinete por conta do cabo de alimentação PCI Express 5.0, que não ia dar para fechar a tampa, né? Mas enfim, foi quase. Talvez com um adaptador 90 graus, eu sei que o Cable Mod vai lançar um em fevereiro para esse conector, então quem sabe? Por enquanto ele ficou com a RTX 3080 que já está de bom tamanho e eu já venho usando essa máquina há mais de um mês desde a gravação desse vídeo sem nenhum problema, então a montagem foi um sucesso. Mas fiquem ligados porque ainda vai ter uma parte 2 depois da CS com alguns upgrades que eu vou fazer e também nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre benchmarks, comparando o 12900K com a CPU que eu escolhi aí para usar definitivamente, que eu não sei porque eu estou no passado ainda. E olha só, fica a dica aí da Zip4Me para você poder conseguir componentes e acessórios como esses. Aliás, eu estou indo viajar agora, por isso que eu corri com a gravação desse vídeo antes, porque eu já comprei algumas coisas também pela Zip4Me e deixei lá no meu estoque. E aí quando eu vou para os Estados Unidos eu monto o envio, coloco tudo numa caixa só e mando para o hotel. Assim eu economizo comprando e mandando para a Zip4Me, né? Porque é uma compra que vai
por Oregon, onde não há o imposto estadual, então você já economiza aí. E eu também economizo porque às vezes tem hotel que cobra por caixa, e a Amazon gosta, você comprou 5 coisas, vai umas 4 caixas, quando tudo podia ir numa caixa só, né? Então tem dessas também. Você já sai aí com mais praticidade. Ou você manda para cá, direciona para cá, para o Brasil, o que é muito legal quando você está procurando um cabinho, como esse HDMI que eu mostrei, ou um componente para dar aquele toque especial no seu computador, ou até mesmo o gabinete, né? Um gabinete diferenciado como esse, a telinha e por aí vai. Então, Zip4Me, o seu endereço para redirecionar compras aqui para o Brasil, e tem cupom do Loop com desconto na descrição aí, todas as informações para você. Agora, aguardem a segunda parte desse vídeo, porque ela vai sair na semana que vem. Só estou publicando esse vídeo quando eu já consegui finalizar a montagem e gravar a segunda parte, para não deixar vocês esperando. E aí eu vou mostrar não só a finalização da montagem, mas também os testes e os benchmarks de como ficou esse PC e como ele está desempenhando. Vou colocar também a plaquinha PC Express aqui e por aí vai. Então, se você curtiu esse vídeo, mais um vídeo de montagem aqui no Loop Infinito, deixa o seu like, comenta aí o que você achou desse meu projeto. Comenta também o que você acha que eu poderia melhorar, apesar de eu já ter melhorado essa altura do campeonato, mas comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!